pronunciamento divulgado pelas redes sociais, o deputado estadual paranaense Ricardo Arruda protestou contra desmandos e violações do STF, salientou que 7 dos 11 ministros foram indicados pelo PT e expôs como a Suprema Corte vem avançando e invadindo competências do Executivo e do Judiciário. O deputado iniciou explicando que os manifestantes alinhados ao presidente Bolsonaro não pedem uma ditadura. Ele afirmou: quando existem manifestações populares e democráticas, movimentos de rua contra o STF, contra o Congresso, não quer dizer que essa turma quer uma ditadura no país. Vocês não entenderam o recado do povo. O povo não suporta mais a maneira como o STF vem agindo. E não é de hoje, vem de muitos e muitos anos. Nesse aspecto, ele rememorou como se deu a formação da atual composição do STF. Vocês que estão aí, não é por mera capacidade, é por indicação política. 7 ministros dos 11 são indicação do PT, de Lula e Dilma. Fica óbvio o viés ideológico e os ataques que vocês fazem ao presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, ele aventou como o STF estaria sendo fonte de desequilíbrio institucional. Vocês estão causando desequilíbrio. Invadem o executivo, invadem o legislativo. Estão se achando donos do Brasil, reis sem defeitos. Vocês são cheios de defeitos. Vocês acham que a população concordou quando condenados pela Lava Jato foram investigados, condenados, presos e com uma canetada do Gilmar Mendes ou de outro ministro, ele é solto? Assista. Quem fala aqui é o deputado Ricardo Arruda, aqui do Paraná. Eu vou comentar aqui a respeito da fala do ministro Toffoli, quando ele diz, né, vocês vão acompanhar o vídeo aqui, que o Bolsonaro fala num sentido dúbio. Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade. E essa dubiedade, ela impressiona e ela assusta a sociedade brasileira, e hoje não mais só a sociedade brasileira. Ministro, não tem nada de dúbio na palavra do Bolsonaro. Ao contrário, ele é muito franco no que fala. Às vezes peca por ser franco demais. E eu acho que não tem ninguém mais do que ele defende a democracia no Brasil. Agora, quando existem manifestações populares e democráticas, movimentos de rua, contra o STF, contra o Congresso, não quer dizer que essa turma quer uma ditadura no nosso país, não. O que quer dizer, acho que vocês não entenderam o recado do povo. O povo não suporta mais a maneira como o STF vem agindo, e não é de hoje, de muitos e muitos anos. Primeiro, todos vocês que aí estão, não estão aí por mera capacidade, porque não há concurso público. Todos estão aí por indicação política. O que eu acho um erro, e a grande parte da população não aceita mais isso. E outra, 7 ministros dos 11 são indicação do PT, Lula e Dilma. Então fica muito claro, né, o viés ideológico e os ataques infundados que vocês fazem ao presidente da República. Nunca foi visto tanto ataque a um presidente da República por um outro poder como o STF, que devia realmente ser um poder totalmente que mantivesse a harmonia e o equilíbrio dos poderes, mas não. Vocês estão causando desequilíbrio dos poderes, invadem o poder executivo, invadem o poder legislativo. Vocês estão se achando donos do Brasil. Reis perfeitos, sem defeito. Não, vocês são cheios de defeitos. O erro de vocês está em vocês mesmo. Olhem no espelho, por favor, e entenda o clamor popular. Ou você acha que a população concordou quando vários condenados pela Lava Jato foram julgados e condenados e presos, e o Gilmar Mendes ou outro ministro, numa canetada, colocou-os na rua? Vocês acham normal isso? Vocês acham que a população engole isso? Não, ninguém engole e ninguém aguenta mais. Eu vou pedir a vocês que respeitem o povo brasileiro, respeitem o presidente, parem de agir com viés puramente ideológico, tentando derrubar o governo, que vocês não vão conseguir. E o povo não está errado. O povo quer um novo Brasil, um Brasil correto, um Brasil com gente séria e técnica, como está montado o governo Bolsonaro. Um governo que tem muito mais acerto do que erros.
Agora não. Vocês pegam uma, duas, três palavras erradas do presidente e querem bombardeá-los, vocês e a mídia. Ele pode ter 1000 acertos. Se tiver um erro, vocês vão pegar o holofote no erro. Não aceitamos isso. Queremos um Brasil dos brasileiros. E vou lembrar aos senhores, o poder emana do povo e de ninguém mais. Vamos juntos, apoiando o governo Bolsonaro, vamos juntos construir este novo Brasil, verde, amarelo e que tenha realmente ordem e progresso. O historiador britânico George Robert Conquest, que morreu em 2015 aos 98 anos, escreveu em uma de suas obras que um Estado totalitário é aquele que não reconhece limites à sua autoridade, qualquer que seja a esfera da vida pública ou privada, e que impõe essa autoridade por todos os meios ao seu dispor. O mundo caminha para a implantação de um governo mundial totalitário, e já existem ensaios disso por toda parte. Nesses tempos de pandemia, alguns dirigentes, sabendo ou não, estão sendo instrumentos desse mecanismo ensaísta. Enquanto a esquerda radical procura enquadrar como fascistas o presidente Bolsonaro e seus defensores, é justamente de outras fontes de poder que têm vindo atitudes autoritárias e antidemocráticas, especialmente nesses tempos sob o argumento de controle da pandemia do coronavírus. O mais grave é quando boa parte da sociedade, não compreendendo o risco de suas concessões, termina admitindo a violenta supressão de direitos e garantias fundamentais. O medo tem alterado a consciência social e isso tem facilitado que setores do executivo, do judiciário e de órgãos de controle ignorem os limites de sua atuação. Isso é grave e absolutamente preocupante. Sinais de totalitarismo existem sempre que o Estado abandona sua autocontenção para impor sua vontade, não se curvando à supremacia da Constituição e das leis. O Estado não pode se sentir superior ao que está positivado, ao que está escrito. As leis é que devem balizar a ação estatal e não a vontade dos governantes. Isso é fundamental para a proteção de toda a sociedade. É a antiga máxima jurídica que diz: fora da lei não há autoridade. Um dos exemplos mais recentes da falta de autocontenção de poder é o inquérito das fake news. Se o Supremo Tribunal Federal insistir em não curvar-se ao ordenamento jurídico vigente e corrigir as flagrantes contrariedades, os flagrantes vícios do procedimento, estará dando claros sinais de autoritarismo. Outro exemplo: prefeitos e governadores que estão editando decretos e mandando prender cidadãos em circunstâncias que a lei não autoriza. O controle da pandemia não pode justificar medidas de exceção, como temos visto também no uso abusivo de regras para o fechamento de templos. Como já denunciei, há casos de interrupção de transmissão online de celebrações com 3 ou 4 pessoas presentes. E isso em diversos estados da federação. Por último, no meu estado de Rondônia, o Corpo de Bombeiros interditou diversos templos na cidade de Ji-Paraná por motivos absolutamente desproporcionais, como falta de corrimão, sinalização de saídas de emergência e outras causas semelhantes. E tudo sob a alegação de estar atendendo ao Ministério Público, que pediu fiscalização sobre a contenção da pandemia do coronavírus. As irregularidades encontradas nos templos interditados autorizavam, no máximo, a aplicação de multa. Interdição somente pode ocorrer em casos graves, em edificações de médio ou alto risco de incêndio. A norma técnica enquadra os templos entre as edificações de baixo risco, especialmente nos casos vistos em minha cidade, que tratam de edificações térreas, com saída direta para a rua. Mais que isso, nesses tempos de pandemia, a ocupação está limitada a 30% da capacidade do templo e sem a presença de crianças e idosos. Mas o problema não foi a fiscalização, que é necessária em qualquer tempo, mas o excesso no emprego da norma. Não havia motivo para interdição. Disso não se tem dúvida. A própria Instrução Técnica 41 de 2017 do Corpo de Bombeiros de Rondônia prevê que haja vistoria e notificação prévia, dando-se prazo para a regularização das pendências. É o que deveria ter ocorrido nos casos dos templos fechados. Aliás, o Corpo de Bombeiros aplicou às igrejas o rigor que o Decreto Estadual 21456 de 2016 direciona às boates e casas noturnas.
Segundo a Instrução Técnica 14 de 17, também do Corpo de Bombeiros de Rondônia, esses locais apresentam risco de incêndio 3 vezes maior que os templos, que são enquadrados como de baixo risco. Depois de analisar criteriosamente as normas aplicáveis e constatar o absoluto excesso na conduta administrativa, levei o caso ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é responsável, aliás, pela edição das normas gerais aplicáveis ao Modelo Nacional de Segurança contra Incêndio e Emergências em todo o país, como é o caso da Portaria 108 de 2019. Outras autoridades do Estado se manifestaram no mesmo sentido. É o caso do presidente Laerte, presidente da Assembleia. Os templos foram desinterditados e o Corpo de Bombeiros concederá o prazo previsto em lei para que as pendências sejam sanadas como manda a lei. Prevaleceu o bom senso, a razoabilidade e o correto cumprimento das normas vigentes. O comando do Corpo de Bombeiros demonstrou absoluta correção, eliminando os excessos. Nesse e em todos os casos em que se fizer necessário, precisamos lutar para que não prevaleçam quaisquer indícios de totalitarismo, um mal que deve ser cortado pela raiz. O Corpo de Bombeiros de Rondônia, assim como de todo o país, tem prestado relevantes serviços para toda a comunidade. E isso é preciso sempre ser reconhecido. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.